Hey, Thiago Spygate aqui falando com vocês, galera, e hoje é o primeiro vídeo dessa nova série, o Crass Conversa. Vou trazer umas pessoas importantes do meio quadrinístico, dos desenhistas para conversar, para trazer outras visões. E hoje aqui, muita honra, trago Fran Briggs da Pumpkin para falar um pouquinho aí sobre a sua experiência, sobre a sua visão do mercado, da produção e tudo mais. Então, Fran, por favor, se apresente para o pessoal aí. Um prazer, todo mundo. Eu sou a Fran, eu geralmente não mostro a minha cara, ultimamente mostrando mais no Instagram, mas só quando eu estou maquiada, porque senão vocês vão sair correndo. Fran Briggs, eu trabalho com quadrinhos desde início de 2000, mais ou menos, só que eu fiquei um tempo afastada e agora eu voltei em 2015. Então, prazer falar com vocês, prazer falar com o pessoal que acompanha aqui a Crass, dizer que eu gosto muito do trabalho de vocês. Gosto muito dos seus vídeos falando sobre quadrinho, mercado, editora, e é uma coisa que falta, né? Ter mais informações sobre isso, e não só de críticos, mas de quem está no meio produzindo. Então, parabéns pelo trabalho também. Obrigado, Fran. Gente, então aqui, vamos ter uma conversa aí para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Esse aqui é um dos quadrinhos da Fran, ela trabalha em parceria com a Ana, né? Isso, Ana Giovannini. Ana Giovannini. Então, quantas publicações você já tem? Tem bastante, né? Tem o Mercenários também, vocês estão vendo aí a imagem. Desde 2015 a gente tem Mercenários, que é uma série, né, que ainda está em produção, está no início ainda. Anima, que é um mangá fechado, e a gente está fazendo uma chamada Memento Mori, mas também fizemos uma coletânea chamada Passagens, e tem as versões pequenas de sátiras e tirinhas, que é o Crônicas Diárias e o Mercenários Pocket. Legal, bastante coisa. Eu sou meio maluca, eu gosto de fazer de tudo um pouco. Mas tem que produzir mesmo. Eu sempre falo pra todo mundo, manda ver esse desenho, manda ver na produção. Muito bom. Então vamos começar do início, Fran. Conta pra gente aí como foi o seu começo. Você começou no começo de 2000, naquela época de Mangacon, primeiro Animecon. Então, eu comecei com fanzine. Eu comecei desenhando, porque eu desenho hoje por hobby. Eu nunca gostei muito do meu traço, pros meus roteiros. Mas eu fazia fanzine com a Bárbara Linhares, que era o Dream, né? Eu comecei com fanzine com ela. E depois eu comecei a trabalhar com a Petra Leão. Uma vez a gente gostava de Holly Avenger, nós fomos visitar a editora que o Marcelo Cassaro trabalhava, e a gente meio que já gostava de escrever. E comentamos isso com ele falou, escreve alguma coisa aí pra gente tentar publicar. E foi assim, foi o convite dele, e eu escrevi junto com a Petra. Foram pequenas aventuras acho que era Tóquio, eu não lembro agora o nome da revista, porque eram poucas páginas. Depois fizemos, eu acho que um curtinha para Dragão Brasil, e depois a gente fez alguns especiais de Holly, que era o especial do Sandro, Daniele, e eu fiz o solo Holly Avenger 41 e 42. Que legal. Inclusive essa época foi um momento que teve um boom do desenho de mangá aqui no Brasil, né? Foi consideram uma bolha de produção. Teve um boom, aí depois caiu e agora parece que está aí voltando. Então, você pegou uma época boa, né, esse começo. É que Holly, ela foi muito importante para o mangá, porque a gente consumia muito o mangá de fora, né, e o mundo de Arton e tal, a ideia do pessoal do Marcelo Cassaro, do Saladino Trevisan, de fazer os quadrinhos em formato mangá, abriu essa possibilidade de outros autores tentarem também. Né? Então você vê hoje, você tem a Erika Wano, que é super conhecida, que também que trabalhou em Holly, né? Que fez a série inteira. Sim. Então tem a Lídia Megumi também, que fazia Dado Selvagem, a Denise Akemi, né? Que trabalhou um tempo também fazendo algumas edições e tal, que fez até o especial da Daniele. Então eu acho que Holly, ela deu essa oportunidade para quem gostava de quadrinho em estilo mangá conseguir imaginar fazer realmente uma produção. Sim, interessante. E isso era 2003 até que ano, mais ou menos, você trabalhou? Eu fiquei no meio mais ativamente até cerca de 2004, 2005, porque eu me casei e me mudei para o Rio de Janeiro. Certo. E aí fiquei meio afastada do círculo, né, ali de quadrinista. Então foi mais ou menos até essa época, 2004 a 2005, que foi mais ou menos até o último Animecon que eu participei. Sim. Você pegou o que eu chamo de a última época que estava ainda bem. Depois disso teve um declínio que foi terrível. É um buraco na história que eu vejo, né, do mangá no Brasil. É isso que você falou, eu sinto mesmo. Eu sinto que o mangá, ele nessa época ele fez um boom, aí vieram outros estilos de quadrinhos, que está muito em voga até hoje. Sim. E o mangá agora ele está subindo um pouquinho, meio que estabilizando entre outros estilos. Exatamente. Então foi justamente a época que eu saí, também foi porque eu saí.
interessante. Então, aí depois você ficou um tempinho afastado, você se dedicou para outras atividades que tinham a ver com esse meio dos quadrinhos? Não necessariamente um quadrinho, mas olha que muito louco. Quando a gente gosta, e você deve saber disso, quando a gente gosta de criar, de contar histórias, não importa como, você vai dar o seu jeito de contar história. Sim. Eu comecei a fazer quadrinhos, na verdade, sem saber que eu fazia quadrinhos, com 9 anos. Eu pegava meu caderno de colégio, as últimas páginas eu quadrinizava e desenhava quadrinhos. E sempre tinham mortes terríveis no final. Eu tenho um problema com isso. Hoje não, hoje vocês podem ler tranquilos que não vai ter muitas mortes. Por isso que eu gosto de Game of Thrones. Mas eu fazia assim, no colégio. Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a ler mais quadrinhos. Aí veio Cavaleiros, essa coisa, né? Anos 90. Sim. E aí eu comecei a produzir realmente profissionalmente. Mas eu sempre tive essa vontade de contar história, sem saber que era essa vontade. Então, quando eu fiquei afastada dos quadrinhos, eu comecei a colecionar bonecos de origem japonesa ou coreana, chamado BJDs, que são Ball Jointed Dolls. E eu queria contar histórias. Eu não tinha desenhistas, porque eu estava mais escrevendo nessa época. Então, eu criei foto-histórias com os meus dolls, que eu faço até hoje. Que bacana. Eu tenho os dolls que eu personalizei como os meus personagens, eu fotografo igual fotonovela, só que com dolls. Interessante. E aí eu continuei contando histórias com os meus dolls até voltar a produzir. E foi onde eu conheci a Ana Giovannini. Porque a Ana Giovannini também é desse hobby junto comigo. Eu conheci a Ana através dos dolls. Ah, que legal. E aí eu vi que ela desenhava e eu cheguei com uma proposta indecente e falei, quer fazer quadrinho? Aí a gente começou a produzir um que está online, a gente ainda está produzindo e está saindo pelo Tapas. E depois eu ofereci umas drogas mais pesadas, que é Mercenários. Ela topou. Legal. Então, a parceria com a Ana foi em que ano? 2011. 2011. Então, de 2011 vocês fundaram o seu, da Pumpkin. Não, a Pumpkin veio de antes. Veio de antes? Veio de até? antes. Ah, eu achei que era... A ideia do nome Pumpkin veio, na verdade, da Petra Leão. Ah, é? Ela... É porque assim, a gente escrevia, quando eu morava aqui em São Paulo, a gente fazia pro Marcelo Cassado, a gente trabalhava com ele. Ela ia dormir na minha casa e a gente só conseguia produzir à noite, de madrugada. E aí, depois da meia-noite, ela falava que tinha as melhores ideias, eu e ela, porque a gente virava abóbora. Aquela história da Cinderela, que depois da meia-noite vira abóbora. Que legal! Então, quando eu quis montar justamente uma ideia de nome para um grupo, né, porque eu produzo junto com a Ana, mas de vez em quando eu convido outros desenhistas, né, para ajudar a gente, para fazer umas ilustrações. E aí eu coloquei o Pumpkin Hour Comics, que é a hora da abóbora, né? Porque justamente depois da meia-noite, que as ideias ficam melhores, a gente faz mais besteiras. Muito aí bem bolado, muito bem bolado, interessante. E aí a Petra faz umas pontinhas de vez em quando ainda hoje? Não, a criação de Mercenários foi junto com a Petra, certo. Na época de Holly Avenger e tal, tanto que os nossos personagens apareceram em alguns especiais. Mas quando eu me mudei para o Rio, a gente não conseguiu continuar com o mesmo ritmo de trabalho. Sim. E por motivos pessoais também, que ela teve muito trabalho, muitas coisas que ela tinha que resolver, e eu afastada também, a gente separou o grupo de mercenários. Então ela falou, olha, continua fazendo que eu não vou ter tempo. E no que a gente separou o grupo, eu fiquei com os meus personagens, ela ficou com os dela, e desde então eu faço os quadrinhos com a Ana, e a Petra agora está na Turma da Mônica Jovem, né? Certo. Então ela passou o bastão para você, isso. Né? Tipo, cuida aí, leva adiante a carroça. Exato. Legal. Aí hoje vocês são uma dupla, você e a Ana. Isso. E aí estão na ativa continuamente. Desde 2015. Desde 2015. Quer dizer, começamos em 2011, mas publicando impresso desde 2015. A gente publicou para a CCXP de 2015. Legal. Ó, tem online, né? Tem. Esse que eu comecei com a Ana tá no Tapas. Aí, entre os impressos, os projetos com mais peso que a gente faz, aí quando dá um tempinho a gente atualiza online, porque o quadrinho online a gente não consegue reverter, né? Sim. Que é free. Então a gente não tem uma ajuda de custo para ele. Mercenários a gente tem um Apoia-se e é impresso pelo Jambô. Sim. Então a gente dá prioridade para esse por causa dos apoiadores, né? A gente tem que dar essas recompensas para o pessoal que está apoiando a gente. Uhum. Então o outro fica meio que em segundo plano, mas a gente sempre que dá um tempo a gente atualiza. Sim. Ó, vou deixar todos os links na descrição do vídeo aqui para vocês conferirem, né? Tem um que tá gratuito, né? Tá, isso no Tapas. É só se inscrever, que é um site que vários quadrinistas postam, é bem legal. Bacana. Então, ó, só acessar aí, ler, ó, não tem desculpa, hein? E de graça, né? De graça, né? Ninguém pode reclamar. Então, assim, você já trabalha com esse público, né, há bastante tempo, você pegou duas fases bastante distintas, né? O primeiro boom, né? O declínio, você ficou um pouquinho off, né? Foi um declínio bastante sofrido. Foi por minha culpa. Foi um declínio
bastante sofrido, inclusive eu falo que eu quero fazer até como se fosse um tipo de um documentário falando dessa época, né? Porque tem até artigos da professora Sônia Witten, de 2003, em que ela fala de que parece que a coisa está indo muito promissora para o mangá no Brasil. E logo depois? Logo depois despencou por uma série de motivos, que é uma fase que eu acho que muitas pessoas nem gostam de lembrar. Eu não sei, e é interessante você falar isso, porque eu estava completamente à parte, eu não vi. Então, assim, se alguém chegar e me contar o que aconteceu, eu vou falar, gente, porque eu não vi, eu estava muito afastada. Então, você pegou a época boa. Eu vivi esse declínio, foi muito triste. Foi quase os últimos Jedi sobrevivendo daquela leva. O que você acha da sua experiência de antes, né, desse começo de 2003, Modavend, com hoje? Vamos fazer um comparativo. O que você acha que você vê hoje, que você acha que está melhor do que antes, e o que você acha que talvez antes tinha uma coisa que parecia bacana, que poderia retomar hoje? Em questão do que eu acho que hoje é melhor. Hoje você pode fazer o quadrinho, você pode montar o seu apoia-se, você meio que controla tudo, o que é muito legal, porque você consegue trabalhar em todas as etapas do seu quadrinho. E você trabalhando em todas as etapas, você sabe o que é fácil, o que é difícil, o que é impossível. Né? Porque às vezes quando a gente está de fora, a gente acha que é muito fácil. A gente acha que quando o quadrinho não chega no lugar X é porque o autor não quer mandar. Né? Ou porque a editora não quer mandar. E quando você está por trás ali de tudo, você percebe. Às vezes você chega numa mesa, num evento, aí você fala, pô, meu quadrinho de 98 páginas está R$20. A pessoa, ai, tudo isso? Mas quando você está por trás, você sabe quanto custa uma gráfica. Que valor diminui de acordo com a tiragem. Mas você, como independente, não vai fazer uma tiragem de 1000 volumes se você não tem certeza daquele retorno. Porque senão você vai ficar com um estoque encalhado durante muito tempo. Então, quando você está por trás, é bom porque você também adquire esse conhecimento. Né? E você meio que tem um controle sobre aquilo, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade. Você ter o controle do seu quadrinho, porque você não vai ter a quem culpar quando aquilo não tiver qualidade. Ou quando você tocar num tema que vai ofender ou dar um problema para você. Sim. Ou quando você tem problemas de ortografia gravíssimos no quadrinho. Ou quando passa batido uma palavra que saiu errado porque você não se deu conta. Sabe? Então tem tudo isso. Sim. Mas eu também encaro isso de uma maneira positiva, porque é um aprendizado. Outra parte que eu particularmente tenho mais dificuldade, acho boa, mas tenho dificuldade, é que hoje o autor e o desenhista, ou os dois juntos, ou quando é um fazendo tudo, é responsável pela divulgação do próprio trabalho. Graças às redes sociais você pode fazer isso. E é legal porque também tem a questão justamente do seu controle, do que você quer publicar, do que você quer divulgar. Mas vira uma obrigação. Porque se você não fizer, não vai ter ninguém para fazer por você. E eu tenho uma séria dificuldade em produzir vídeo, em mostrar minha cara, em mostrar o meu dia a dia. E eu sinto que o público hoje, ele não quer só o seu trabalho, ele quer ser seu amigo. Ele quer saber o que você faz no seu dia a dia, ele quer saber o seu bicho de estimação, ele quer saber a roupa que você está usando. Porque você vira de uma maneira, nessa era de influenciador digital, você vira um influenciador através dos seus quadrinhos. Né? E o público quer isso, e eu tenho essa dificuldade, porque eu sou dos anos de início de 2000, onde você não tinha isso. Onde quem te divulgava era a editora, e ela só divulgava o seu trabalho. Né? Então hoje eu sinto essa dificuldade, eu acho muito legal, e eu também acho que você só mostra aquilo até onde você se sente confortável para mostrar. Né? Mas eu, por ser essa pessoa mais das antigas, eu tenho essa dificuldade de estar me mostrando sempre, de estar publicando. Gosto muito do retorno do público, mas sinto um pouco essa trava de, será que eu não estou sendo muito repetitiva, muito chata, o pessoal vai ficar enjoado da minha cara? Sabe, esse tipo de coisa? Então eu tenho ainda que me adequar a esse quadro novo. Agora, da questão do que eu achava melhor antigamente, é que hoje eu sinto que antes eu comecei mulher fazendo quadrinho, e fazendo quadrinho no meio de Marcelo Cassaro, J.M. Trevisan, Saladino. São ainda, né? Os caras que, pô, eles têm um mundo de fantasia medieval. E quando eu entrei, eu não senti, ou eu sou muito desligada, nenhuma coisa diferente do tipo, uma garota fazendo quadrinho. É uma quadrinista, ponto. Não era uma garota fazendo quadrinho. Era um profissional fazendo quadrinho. E sempre fui tratada como um profissional fazendo quadrinho. Certo. Tanto que hoje, pela editora Jambô, que a gente faz o Mercenários Impressos e fez o Anima, o meu editor é o Saladino. E a mesma postura que ele tinha comigo antes é que ele tem agora. Né? Então eu sinto que hoje a gente tenta fazer com que todos sejam vistos como quadrinistas, mas nessa tentativa está ainda separando quadrinista mulher de quadrinista homem.
Sim. Né? Então eu sinto que antes eu faço fantasia medieval, com ação, aventura e personagem protagonista masculino e tal, e não tinha diferença, era a Fran quadrinista, não era a Fran mulher quadrinista, mas eu sinto diferença nessa maneira, sabe, de ver o profissional e não o gênero, porque hoje a gente quer que seja visto profissional, mas a gente quer tanto que parece que isso está separando ainda mais, sabe? Eu acredito que a gente tem que entrar nessa harmonia, né? Continuar, sim, lutando pelo espaço das mulheres, de fazer o quadrinho, mas de uma maneira que fique tudo homogêneo, né? Ao ponto que não seja só uma mulher quadrinista, que seja a quadrinista fulana. Pelo trabalho. Pelo trabalho, pela obra, exatamente. Independente de quem fez. É o trabalho, a qualidade, a pessoa tem um trabalho competente, é isso que importa. É isso que importa. Eu concordo totalmente com o que você falou. Né? Então eu acho que seria mais legal para as mulheres e para o mundo do quadrinho no Brasil e para o mundo inteiro, né? Para o espaço quadrinista de maneira geral, que as mulheres tivessem destaque pelo título e pela obra que elas produzem. Mas eu acho que todas as mulheres deveriam ter o mesmo tipo de apoio e divulgação, independente do tema. Sim. Porque é o que a gente sabe, os bro, né? Os caras quadrinistas, eles se ajudam e eles se apoiam, eles se divulgam, independente do título que eles estão trazendo, independente do conteúdo que eles estão trazendo. Às vezes um autor tem um conteúdo péssimo, que faz até um discurso de ódio contra várias coisas e ainda está sendo apoiado, o que não devia ser, incluindo quando for mulher também. Se a mulher está com conteúdo ruim também não tinha que ser apoiada. Eu estou dizendo de maneira geral, mas os caras se apoiam. Sim. Eu dou um exemplo que eu dou muito, eu falo até para os meus leitores quando vão na minha mesa em eventos. Quando chega uma menina que gosta do meu trabalho, eu fico mega feliz. Eu fico muito feliz, mas eu sinto que é esperado. Porque as meninas vão e falam, pô, uma mulher fazendo quadrinho, que legal. É um incentivo até para as próprias meninas que querem fazer. Sim. Então eu espero que elas cheguem na minha mesa e eu fico feliz de inspirar outras pessoas. Sim. Assim. Só que quando chega um cara na minha mesa e se interessa pelo meu quadrinho, eu fico também tão feliz quanto antes se fosse uma garota, porque é uma temática que os caras estão gostando. E eu acho que às vezes, se a gente for muito por um lado, a gente afasta outro público que não vai ter a visão do que é necessário mudar em certos aspectos, sabe? Sim. Tipo, se você consegue alcançar um cara com um quadrinho que vai fazer ele meditar em algumas atitudes dele, e você é uma mulher, pô, eu acho que isso é uma conquista. Sim, com certeza. Né? Então, acho que eu ponho esse exemplo eu gosto de receber todos os públicos na minha mesa. Sim. E por isso que eu gosto de escrever sobre temas que pode englobar tudo, né? Não só um tipo. Se a pessoa vai abordar um tema, é porque ela tem algo para dizer sobre isso, né? E não vai fazer isso porque dão mais atenção para isso, então vou fazer isso também. E aí faz aquela coisa superficial, aquela coisa bobinha. Você vê que a pessoa fez isso mais por uma questão de vou ganhar holofotes do que porque realmente tem uma história para contar, tem um trabalho bacana para mostrar, né? Assim, fazer um painel de mulheres que fazem quadrinhos sobre temas femininos e problemas que a mulher enfrenta na sociedade. Negros que fazem quadrinhos sobre a situação do negro, tem que ter. Tem que ter. Até porque tem pessoas que acham que isso não existe, gente. Existe. Né? Vamos combinar que existe. Mas a questão tem que ter esse painel? Tem. Vamos colocar painel também sobre fantasia medieval feita por mulheres? Exatamente. Vamos colocar painel sobre terror feito por mulheres? A Germana está fazendo, junto com outras autoras, um gibi de menininha, que são histórias só de terror. Eu acho isso muito legal. Né? Então a gente tem que ter, por exemplo, tem painel sobre autores de livro. Vamos colocar as autoras de livro também. Sim. Né? Então, assim, sobre livros de romance. Tem homem que escreve romance também. Sim. E faz painel. Tem um monte de homem que só lê shoujo. Sim. E às vezes bem triângulo amoroso, meloso, os caras só lê shoujo. Não, e detalhe, às vezes não tem coragem de dizer que lê, porque não tem pessoas lá representando eles e falando, eu leio shoujo, eu acho maneiro. Até para aprender a entender mais o universo feminino. Exatamente. Não tem um painel de cara falando que lê shoujo, entendeu? Eu sou a favor de fazer um painel de cara falando que lê shoujo. Exatamente, tem que ler, você gosta, tem que ler, ler faz bem, não é? Sim, exato. Então, Fran, agora fala pra mim, o futuro, a gente está num momento bastante ímpar em questão de produção nacional, virou um movimento livre, por livre iniciativa dos autores. O que você vê nos próximos anos? Você vê algo promissor acontecendo? E o que você acha que está faltando, além desses pontos que você já levantou, em questão de mercado, em questão de interação público? O que você vê nos próximos anos?
Eu vejo assim, eventos como a FIC, como agora vai ter a de Curitiba, né? O Bienal de Quadrinhos, a CCXP, que veio com esse boom muito grande, que a gente já tinha essa cultura de quadrinhos lá fora e agora a gente está tendo aqui, que é um evento de grande porte, que deu uma visibilidade muito grande para quadrinhos independentes. Então eu acho que é muito bom para o público de maneira geral, porque a gente está acostumado muito a consumir o de fora. E às vezes chega pessoas na mesa nos eventos e fala, foi você que fez isso? Né? Então quer dizer, se ainda existem pessoas que ficam impressionadas, é porque isso ainda não atingiu todo mundo. Então eu acredito que a tendência com esses eventos, e esses eventos tendo público suficiente para estar se pagando e continuando as edições, a tendência é aumentar e aumentar a aceitação do quadrinho para várias faixas. Cara, eu acho que a gente pode fazer quadrinhos ensinando, por exemplo, educação financeira para criança. É possível usar o História em Quadrinhos para ensinar coisas para criança, sabe? Assim como você pode fazer um quadrinho falando sobre depressão para adolescentes e para adultos, sabe? Ajudando essas pessoas de alguma maneira. Então, o quadrinho ele pode ser usado para diversas maneiras. Aumentando esses eventos, o espaço para o artista nesses eventos, diminuindo o espaço entre o artista e o público, vai melhorar. Mas derrubando justamente esses estereótipos e esses preconceitos. Tanto com respeito ao quadrinista em geral, quanto a quem produz o quadrinho. E quanto a quem lê. Porque às vezes o pessoal acha, todo leitor de quadrinho é esquisito. Gente, desculpa, tem fã de Star Wars esquisito, tem fã de Star Trek esquisito, tem fã de K-pop esquisito, sabe? E tem cara que é fanático de futebol que é esquisito também. Muito, não, eu moro no Rio, tem cara no Rio que se mata por futebol, aqui em São Paulo também. Então assim, não seja o cara do fandom que vai estragar tudo, seja o cara legal do fandom, que vai espalhar aquilo de uma maneira bacana. E não vai ter preconceito com uma pessoa, por exemplo, que gosta de ler mangá só porque ela gosta de ler mangá. Às vezes é um cara, pai de família, que tem a vida social dele, tem o emprego dele, paga as contas dele e gosta de ler mangá. E é um cara super de boa. Tem um cara esquisito? Tem. Muito, muito. Então eu acho que assim, vamos parar de ter preconceito contra quem lê quadrinhos, parar de ter preconceito contra quem produz e tratar as pessoas como profissionais. Porque você sabe como é difícil produzir um quadrinho. Né? Não é porque às vezes a gente não bate cartão que a gente não está trabalhando, né? Então eu acho que diminuindo essa visão que o público tem, o público de maneira geral, não quem já conhece os meios, né? A tendência é melhorar, mas depende também de como o autor se mostra, como as editoras se mostram. Sim. A esperança é essa, cada um fazendo seu esforço ali como um conjunto, aos pouquinhos, né, cada pecinha ali da máquina vai ajudando a movimentar. Sim. Fran, agora fala pra mim, assim, você montou a Pumpkin junto com a Ana, né? O selo da Pumpkin é uma maneira de formalizar, como se fosse um estúdio criativo de produção. Exato. Certo, tá. Pra vocês, na sua visão, qual é a vantagem de você ter um selo formalizado, né, com o nome Pumpkin, você falou, trazer mais pessoas e tal, em comparação com manter só o nome das autoras, né? No caso, Fran e Ana. Né? Por que essa formalização do selo no caso de vocês? Foi só mesmo para ajudar outros artistas. É mesmo? Não fosse necessário, porque quando a gente começou, eu não imaginei que eu ia fazer as retículas, porque a Ana faz a line art, eu faço a retícula, o balão, fora o roteiro, claro, eu faço a retícula, o balão e quando tem que mandar pra gráfica, eu faço o boneco, né, que é montar o quadrinho no InDesign e tal. Então eu pensei, eu provavelmente vou ter que chamar um reticulista, porque naquela época eu não imaginei que eu ia fazer retícula. Então eu pensei, eu vou ter que colocar um nome, imagina um monte de nome na capa. E eu tenho essa coisa, Thiago, eu tenho que dar crédito a todo mundo. Eu não gosto de tirar crédito de ninguém. Então eu fico me sentindo mal, de repente, não colocar o nome do reticulista na capa. Entendeu? Aí eu falei, aí vai ter que colocar roteirista, reticulista, desenhista. Aí se eu tiver outra pessoa pra fazer balão, aí eu pensei, mano, vai ter muito nome na capa. Então eu vou fazer um único nome que eu coloco só uma coisa e dentro tem o nome de todo mundo. Só que hoje, isso funciona de um jeito muito engraçado, porque eu coloco o Pumpkin Hour no banner e meio que ninguém conecta esse nome à minha produção. Porque o pessoal me conhece mais como Fran Briggs. Então, agora eu vou ter que colocar o Pumpkin Hour menor e o Fran Briggs maior. Olha só. Porque eu acho que o Fran Briggs está chamando mais atenção do que o Pumpkin Hour. Mesmo? Então, assim, funciona até certo ponto, justamente para evitar esse monte de créditos na capa, mas eu tô sentindo que se eu colocar o Fran Briggs, o pessoal me reconhece mais.
Por incrível que pareça. Que engraçado. É o oposto do que acontece comigo. Porque o pessoal te conhece de Cras. De Cras. O pessoal acha que meu nome é Cras. Você é o Cras, a gente me chama de o Cras, é o contrário. Né? Então, olha que engraçado. Na verdade, é o mesmo motivo também. Eu montei o selo da Cras, mas é uma questão de formalidade, né? Quando eu juntei o pessoal, tudo e tal. Mas eu acho que como eu bati muito martelo no nome, né? Na marca, né? Acho que também precisa ser fácil com a Cras, né? Sim. E o canal também, o Cras Conversa e tal. Sim. Por mais que eu diga que meu nome é Thiago, as pessoas me chamam de Cras. Identifica mais o Cras do que o Thiago. Mas eu acho que também no meu caso acontece porque quando eu comecei lá atrás com o Marcelo Cassaro, eu assinava o meu nome. Sim. Não tinha o Pumpkin. Então muita gente que veio de lá só reconhece pelo nome. Então eu continuo usando o Pumpkin, que é só para ter a questão dos créditos, mas eu tô pensando em começar a colocar os planos no Flamengo, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho muito essa coisa de achar que, cara, vai ficar tão egocêntrico o Fran Rodrigues. Só que eu sei que se eu não botar, as pessoas vão passar e não vão lembrar o que é. Então, todos os projetos que vocês fazem, alguns são a Jambô que publica, né? Outros são totalmente independentes de vocês. As edições impressas vocês fazem via Apoia-se, pelo apoio dos leitores mesmo? Não, as edições impressas que a gente leva para os eventos é do bolso. A gente não faz catarse. Do bolso mesmo? Do bolso. Tanto que a nossa tiragem é mínima. Até o pessoal pergunta muito, eu tenho... Aí a gente quando vai no evento tá assim, rezando para não ter prejuízo. Assim, tudo bem, você pode não ter um baita lucro, sabe? Você não tem uma margem de lucro grande. Só que você tem que pelo menos se pagar, porque se começar a te dar prejuízo, aí o negócio é um problema. Tem que pagar a mesa, tem que pagar o almoço, tem que pagar o transporte, gasolina. Eu fui pra Friends agora, a gente gastou 80, 90 paus de Uber, entendeu? Por dia, fora alimentação. Sim. Então, tem essa questão. E fora que eu venho do Rio, né? Quando eu venho para eventos em outros lugares, eu tenho que pagar passagem, etc. E a nossa tiragem era mínima mesmo. Então, quando acaba, às vezes as pessoas falam, eu queria um pocket de Mercenários volume 1. Às vezes não é viável pra gente fazer de novo. Porque meio que todo mundo que foi para comprar numa vez o evento já comprou e a gente não vai ter grandes vendas. Sim. Né? Então tem muito quando é independente, bancada do bolso mesmo, a gente não reedita. Sim. Porque não valeria a pena. Né? E a gente pode ter um prejuízo grande, Sim. né? Porque já foi aquele impulso do lançamento, né? Exato. Agora, por exemplo, a gente vai fazer o Memento Mori, o segundo volume. A gente sabe que vamos ter que imprimir também o primeiro volume. Porque é sequência. Porque é sequência. Sim. Nesses casos para evento a gente faz isso. Sim. Né? Mas aí a gente imprime um volume menor do primeiro, o que é muito bizarro. Porque, por exemplo, Mercenários o especial, que é um prólogo antes da série, a gente imprimiu em 2015, independente. A gente reimprimiu em 2016. E é o primeiro que esgota na nossa mesa em evento. Então, em alguns casos, as reimpressões vêm demais e tal. Mas depende muito do título, depende do público, depende do evento. Nunca dá pra saber também. Não dá pra saber. Eu nunca tentei o Catarse, né? Porque, honestamente, eu morro de medo do Catarse. Eu tenho muito medo do Catarse. Porque eu penso, mano, ninguém vai bater essa meta, não vai bater essa meta. E eu vou ficar muito frustrada, eu vou me chamar de horrível. Porque, tipo, mano, ninguém quer ver meu trabalho. Porque eu tenho essa insegurança ainda. Sim. Sabe, o autor ele passa muito a ideia de que é um artista muito vida louca, que faz e mete as caras. Eu não sou assim. Eu tenho uma insegurança ali ainda, então eu não tento a Catarse, porque a Catarse é o meu bicho papão ali ainda. Sim. Mas a gente está no Apoia-se. Como o Apoia-se é um apoio mensal, recorrente, então a gente não fica naquela expectativa, aquele nervoso de tipo, tem que bater em tanto tempo. Ele vai crescendo de pouquinho, e aí você vai aumentando as recompensas, vai colocando outras metas. Eu sinto o Apoia-se, eu sei onde estou pisando. Sim. O Catarse é muito se jogar, sabe? O jump, sim, assim. sim. Tem essa montanha-russa, uou! Eu ainda não tive essa coragem. Sim. Então eu prefiro pegar lá no meu banco as moedinhas e pagar a gráfica do que correr o risco de botar um Catarse, não dar certo e ficar muito para baixo e comprometer a minha autoconfiança de produzir. Entendi. Né? Então eu admiro muito, eu sei que você fez Catarse, eu admiro muitas pessoas que fazem Catarse. E aí eu fico tipo, mano, será que eu devia pedir umas dicas para essas pessoas? Mas tipo, o que me garante que eu vou conseguir bater, mesmo se essas pessoas bateram? Cara, fazer isso aqui, gente, ó. Não, esse tem 240 páginas. Então, ó, vocês acham que é fácil fazer isso aqui, ó? Quanto é o valor desse aqui? Pro público, R$30, R$29,90, R$30. R$29,90? Que caro, velho, gente. Isso, para editora que tem uma
uma tiragem a mais de 1.500. Isso sem contar também o trabalho Exato. de produção do desenhista. Tudo isso está incluso, mais o preço da tiragem, de gráfica. Você vê que não está ganhando nada. E outra coisa, o quadrinista independente, enquanto ele está produzindo, ele não está ganhando nada. Exatamente. A não ser que seja por um apoio-se. E aí você tem que ter um apoio legal por mês para se dedicar só a isso. Exatamente. Mas enquanto ele está produzindo, ele não está ganhando nada. Ele ganha só vai de ganhar, outras coisas. exato. Né? E ele só vai ganhar daquilo que ele está produzindo quando ele vender. E se vender. Se vender. Por isso que investir muito numa gráfica de maneira independente pode ser um problema, porque você pode não vender. Sim. Aquilo pode encalhar. Né? Então é uma coisa ali que você tem que ter uma certeza ali do que você está fazendo. Sim. Eu não acho muito inteligente ficar... Por exemplo, eu queria, tipo, Nendoroid, dos personagens de Mercenários, quero muito fazer do Dominique. Só que eu não vou investir agora para um artista fazer a escultura e fazer os casting, etc. Porque eu acho que vai ser um investimento que talvez não tenha retorno. Sim. Acho que é muito louco eu pegar uma grana e investir nisso, porque esse cara vai me cobrar o valor do trabalho justo dele. Então eu tenho esse medo. Falei, mano, eu não vou dar esse dinheiro e mandar fazer um monte e encalhar. Sabe? Você não tem certeza. Então é de vontade a gente tem, viu, muita. gente? Vontade de fazer pelúcia, brinquedo, jogo, aí morre de vontade. Sim. Só que essas coisas custam dinheiro. Sim. Né? Eu já tentei fazer uma pelúcia do Raf uma vez. Eu cheguei a orçar com uma empresa que fazia pelúcia. Fizemos um protótipo, só que o preço depois ficou inviável para produzir. Porque não dá pra você fazer 10, não dá pra fazer 20, você tem que fazer 500, 1000. Exatamente. Né? E quem garante você vai vender 1000 e você investe tudo uma vez? Né? É igual fazer um quadrinho, você não vai fazer tem que fazer 300, 500, 1000 exemplares, né? E quanto mais volumes você faz, mais cai o preço. Mais cai o preço. Só que mais estoque você vai ter. E mais investimento inicial você vai ter que dar de uma vez. Exato. Né? E assim, exato. E a data do boleto que você pagar, ela vende. 15 dias você tem que pagar lá, vendendo ou não vendendo. Exato. Se não vender, então não vai pro Serasa. Exatamente. Né? Então tem essa questão. Às vezes o pessoal chega, você já pensou em fazer animação? Aí eu fico olhando, tipo... A gente sonha, já sonhei. Vamos responder isso, já sonhei. Já sonhei. Pretensão, somos todos pretensiosos. Quero, mas vou pagar por isso? Não. Porque eu não quero? Não, porque eu não tenho dinheiro. Se vocês me apoiarem lá no Apoia 5 pau por mês, aí eu faço. Faz, claro. Entendeu? Exatamente. Mas a esse valor que eu tô recebendo agora, não tem como fazer isso Sim. agora. E assim, eu não tenho como. Vou pegar um empréstimo no banco pra fazer isso. Não sabe? façam Vou pegar isso. meu fundo de garantia pra Não fazer façam isso. isso. Então, eu não faria isso aí, não. Eu sei que meu quadrinho é pra você chegar em casa, ler, se divertir e se distrair dos problemas do mundo. Então, eu acho que eu tenho muito esse negócio do pé no chão. Se der certo, o público gostar muito, faz uma outra tiragem, vai assim, de pouquinho, né? Porque não adianta querer construir um império em uma semana, sabe? Porque não rola, assim como a Terra não é plana. Exatamente. Olha, vai dar problema isso que você falou, né? Ó. Vai ter gente nos comentários rebatendo. Não, é com certeza. Então, gente, ó, só pra fechar, veja que essa conversa que eu tive com a Fran, veja a experiência de mercado que ela já tem, quantos anos ela faz isso, e vejam tudo que ela falou, é o que eu sempre falo também. Nós, quadrinhos aqui no Brasil, a gente vira empreendedor. É a gente que a gente não só desenha, entrega na mão de um café, edita pra mim, publica e eu me marco o dia pra eu ir lá dar autógrafo. Não é assim. A gente faz a edição, a gente faz a retícula, a gente faz a letra, a gente vai ver prova em gráfica, a gente faz orçamento em 1, 2, 3, 4, 5 gráficas, vê o lugar melhor, depois cuidar da divulgação, investir no evento que você vai ir, porque ninguém vai pagar pra você ir pro evento, é você que paga a tua mesa, teu transporte, teu café da manhã, tudo, tá? Pra você conseguir ter uma mesinha no evento pra ir lá e vender isso aqui. E é por isso que sempre que eu falo pro pessoal que vai me visitar em mesa, eu falo, tragam churros. Porque eu preciso comer. Exatamente. Então, se vocês levarem churros pra mim, eu vou comer. Se vocês não levarem, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar de sanduíche o dia inteiro. Exatamente. Essa é real. Então, virou um pré-requisito. Levar churros. Não, se fosse levar churros, seria lindo, né? Mas quadrinista no Brasil tem que ter essa postura. Porque se você não tiver, você morre antes de chegar aqui, ó. Nem sai. Sim. Nem existe, nem Sim. acontece. Então você vê, a Fran, experiência de longa data, eu também, e outras pessoas, todo mundo passa por isso. E leva na cabeça. Leva também. na cabeça, a gente toma prejuízo. Não é um mar de flores. A gente passa por tudo isso pra depois ainda chegar uns moleques falando assim, eu tenho uma ideia fantástica, se eu der minha ideia pra vocês pagam pra fazer o meu trabalho? Sim, já chegaram pra mim no Pumpkin, né, na nossa página, e falam, olha só, vocês pagam. Olha só, eu tenho um quadrinho, vocês querem desenhar pra mim? E a gente fica tipo, muito, mano,
Vocês entendem o conceito de duas pessoas fazendo um negócio, sabe? E o que eu falei, a gente leva na cabeça e o resultado a gente vai ter lá no final. Quando tem, e a pessoa ela tem que estar preparada também para às vezes ter uma queda na primeira tentativa, na segunda tentativa. Eu estou tentando fazer Mercenários, para vocês terem ideia, desde o início de 2000. Nós estamos em 2018. Tem exatamente os 18 anos que eu estou tentando fazer Mercenários. Eu consegui começar de novo e pegar e engatar Mercenários em 2015. Foram 15 anos levando e, cara, não vou fazer, não vai dar certo, até conseguir. E ouvi de pessoas também que eu devia desistir porque não estava dando certo mesmo. Então você vai ouvir coisas que pode te botar para baixo sim, você vai levar escorregão, você vai fazer um trabalho que você vai falar, mano, por que eu fiz? Eu devia ter refeito, não devia ter editado assim, não devia ter impresso assim. E é assim que a gente vai aprendendo. É o recado falar pra todo mundo. Às vezes um menino chega com aquela ideia de que não, eu sou um gênio porque a minha história é sensacional. Gênio, pra isso aqui, você vai morrer na praia. A gente não precisa de gênios, a gente precisa de empreendedores, a gente precisa de caras batalhadores, pessoas que botam a mão na massa, ó, 18 anos pra fazer o projeto acontecer. É teimosia também. Teimosia também. Eu uso a raiva como força motriz. Exatamente. Pé no chão, palavra que ela falou muito. E se vende tudo, lindo. Tá rico agora? Não, tá rico depois? Não. O dinheiro que ele vai ter é pra fazer o próximo volume. Exato. Não Pra é? pagar a passagem de volta pra casa e fazer o próximo volume. Exatamente. Então, a margem de lucro é quando tem. Exatamente. Quando se paga, você já tá, ai, pelo menos não tive prejuízo. Então, jovens, entrar nesse caminho você vai ter que ser trapézio descendente. Tá? Não tem essa, eu sou um gênio, vou me publicar, minha ideia é fenomenal. Não, cara, sua ideia provavelmente não é fenomenal, tá? Sua ideia provavelmente é ruim, tá? E você só vai provar o contrário na hora que você chegar, fizer isso aqui, aparecer e falar, Thiagão, tô vendendo aqui, você comprar? Vou dar uma hora e falar, tá bom, vou arriscar ler. Aí eu te faço se sua ideia é fenomenal ou não. Enquanto tá só na sua cabeça, amigão, esquece. Virei Joey Pro agora, E eu né? achei que eu era ruim. Aí eu falo isso direto. Eu amo conhecer pessoas que são piores do que eu. Então tá bom, Fran, só pra gente fechar, a gente conversou bastante, foi ótima a conversa, muito bom te receber aqui. Projetos futuros, o pessoal pode aguardar aí você, da Ana, a Pumpkin no geral. A gente está com a produção de Mercenários, né, com Apoia-se, e quanto mais o pessoal apoiar, mais a gente vai poder aumentar a recompensa e continuar a série. Então, produzindo a série Mercenários, nós estamos agora também com a continuação do título Memento Mori, que é um suspense com pessoas desaparecidas e lendas ao redor do mundo, e a gente pega a ideia de tipo uma lenda que existe num país, a gente vai estudar do que é aquela lenda, a origem, e fazer uma história baseada nisso. Então a gente está com esse projeto também, e a gente vai, eu penso muito assim, me deu uma vontade de fazer alguma coisa, eu bolo e eu convido alguém, de repente um desenhista e tal, para fazer, mas a série de Mercenários, a nossa história no Tapas e Memento é o que a gente tem programado já. A gente geralmente monta uma agenda aqui no início do ano para ver o que é possível fazer. Até porque, como eu falei, como a gente não tem essa ajuda de custo, a maioria dos quadrinhos independentes não tem outras coisas que a gente tem que fazer entre a produção de quadrinho. Então não dá para dedicar completamente tempo. Então a gente vai anualmente pensando no que vai ser lançado. Então para esse ano, Mercenários volume 3, pelo Jambô, e Memento Mori volume 2. Legal, muito bom. Então, Fran, quero agradecer sua presença aqui, foi muito legal. Espero que tenha elucidado bastante. Os links da trabalho da Fran e do pessoal da Punk, pessoal, né? Você, Ana, né? Mas tem um pessoal sempre que ajuda a gente também. Tem um colaborador. Meu esposo serve cafezinho. Tá lá também. Tudo na descrição do vídeo. Você quer mandar um recado final para todo mundo aí? Quero dizer para o pessoal, eu quero agradecer primeiro pelo convite, muito obrigada pelo convite. Agradeço muito o fato de você ter achado que eu era uma figura interessante para estar aqui, para poder comentar a respeito dos quadrinhos. E falar para o pessoal que lê quadrinho não ficar preso a um único estilo. Leia de tudo. Leia quadrinho independente, leia quadrinho indie, leia comics, leia quadrinho europeu, leia um pouco de tudo. Porque quanto mais você conhecer, mais a sua mente vai se abrir e você vai se tornar até uma pessoa melhor. Sério mesmo, sabe? Então leia de tudo um pouco. Não fica só nisso aqui, porque quem fica muito nisso aqui, o mundo é muito limitado. Tenha pensamento crítico próprio, né? Não fica muito no que o pessoal tá falando, tipo, às vezes deixa de ir no cinema pra ver um filme porque todo mundo falou que é ruim. Vai ver, se é ruim, você achou ruim, não é porque o outro disse. Exatamente. Então assim, o pessoal que acompanha,
quadrinho, é a dica que eu dou, entendeu? E apoia os quadrinistas independentes, assim, no Brasil, assim como você apoia os quadrinistas independentes lá fora, tá? Porque os brasileiros também estão produzindo muita coisa de qualidade e só vai continuar se vocês estiverem apoiando, se tiver o apoio de vocês, tá bom? Gente, então é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, dá um joinha aí, adiciona os favoritos, compartilha nos sociais, tudo mais você já sabe de novo. Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Por enquanto, né? Por Se fala mais vezes. Por enquanto.